Um cara que eu respeito. Ele foi colocado lá pelo segmento da sociedade. A gente tem que... Mas acho que tu meio parecido com ele. Ficaria feliz se tu tivesse um filho gay? Bom, se é a opção dele que eu vou fazer. Não estou perguntando se é opção. Estou perguntando se tu ficaria feliz em ter um filho gay. Mas o que tem que ver felicidade? Mas o que tem que ver felicidade da coisa? Se tu ia ficar feliz ou não, é o que ele disse, que não ficaria feliz se tivesse um filho gay. Qual é o problema? É uma interpretação dele. Agora não, ele... interpretação não. Agora, uma opinião dele. Não, agora ele tomou um monte de saraivada. Não, é um sentimento dele. Que ele não estaria feliz se tivesse um filho gay. Entendeu? E eu acho que... Agora, se tu sente feliz... Eu, na minha opinião, gay, eu acho assim, ó... Eu acho que tem que respeitar a opinião das pessoas. Tudo bem, eu só te fiz uma pergunta. Mas o Bolsonaro, o meu coisa em relação ao Bolsonaro não é por aí. Não. É em função ideológica. Entendeu? É só isso. Entendeu? Não. Ele quer encobrir do que aconteceu aqui em 64. Lá vem ele de novo em 64. É isso. É brincadeira. Então, ele queria que o país virasse comunismo. Eu te sugiro que tu assista a novela do SBT, entendeu? E a TV Brasil que está apresentando o golpe que aconteceu nesse Brasil. Aqui, ó, o Exército tomou conta porque a esculhambação estava muito grande. Estavam quebrando tudo, invadindo loja, o cacete. Isso tudo programado pelos americanos. Claro, programado pelos americanos. claro. Aqui outro anti-americano. Pelo Instituto Embate, que comprou... Tinha mensalão naquela época. Compraram os deputados na época. Não bate. Conversa essa. Carlos Lacerda. Não é anti-americano. Eu, outro dia, até recebi Bom, em primeiro lugar, deixar bem clara a minha opinião. Eu acho que a Revolução no começo foi bem, depois se eternizou no poder e começou a fazer bobagem. Ficaram 20 anos no poder, tem que responder. Aqueles que ficaram 21 anos no poder têm que responder politicamente por isso. Exatamente. Então, quanto a isso, fique bem claro. Agora, outro dia eu recebi um relato contando isso que tu estás dizendo, Cascalho. São 3 vídeos de quase 1 hora, tu entende? Em 3 segmentos, de um filme que na apresentação se fica sabendo que foi feito, foi coordenado, enfim, editado pelo Flávio Tavares. Né? E ali ele vai contando isso. Os americanos fizeram, papapá. O governo instalado então, o governo do Sr. João Goulart, era um governo muito bem intencionado, tapado das melhores intenções, não tinha comunistas no governo, né? E aí começaram por uma reação com medo de que o Brasil passasse por lá de lá, começaram a insuflar um processo revolucionário de militar aqui no Brasil. Toda essa descrição, Cascalho, peca no seguinte, porque ela dá a entender que na polarização da época não havia nenhuma geopolítica dos países comunistas ou da União Soviética, o que é absolutamente falho. Assim como houve um interesse norte-americano em que o Brasil não caísse por lá de lá, havia um interesse e havia ação, e havia organização, e havia partidos e movimentos trabalhando pelo lado da União Soviética para que o país caísse por lá de lá. Foi esquecido o contexto da Guerra Fria. Então, esqueceram o contexto. Tu não podes analisar isso que eu digo, olha, meia-verdade é pior que uma mentira completa, porque a mentira completa, o cara olha e diz, pô, isso é enrolação. A meia-verdade engana. Então não se faz isso com a história. É o mesmo motivo pelo qual eu acho que essa comissão da verdade, dessa comissão da verdade não sai a verdade. Essa que está sendo pretendendo ser criada por lei do Congresso. Por quê? Porque se eu quiser ouvir a verdade sobre isso, eu não vou ouvir a Maria do Rosário, eu não vou ouvir o Lula, eu não vou ouvir o José Genuíno, eu não vou ouvir o José Dirceu. Eu vou ouvir uma versão. E são eles que estão fazendo isso. Então eu acho que a gente precisa, em relação a esse período, vivemos 25 anos muito bem, construímos a nossa história. Aqueles que foram banidos na época, que lutaram para recuperar, para voltar, para a normalização do processo político, estão no poder. Vivemos numa democracia. Agora vamos remexer na lata de lixo da história, mas em nome do que, santo Deus? Acho que tem que vir a verdade. Eu quero saber quem foi os torturadores. Qual a verdade que tu quer? Quem são os torturadores? Só é o torturador. O que os outros fizeram, tu não quer saber.
Tem que saber as duas verdades. O que os caras fizeram e o que os torturadores fizeram. Os caras fizeram aquilo que eles tinham que fazer para combater aquilo que eles estavam combatendo. Entendeu? Eles tinham que se defrontar. Não. Na tua opinião. Entendeu? Foi triste brasileiros se vender para os americanos. Foi triste. Mas eles compraram um monte de deputado. Eles compraram os diários e emissoras associados. Mas aqui, ó, o contexto... O Brizola não recebeu dinheiro do Fidel Castro. E o Flávio Tavares, no livro dele, Memórias do Esquecimento, ele conta que ele fazia o papel de pombo-correio trazendo para o movimento de guerrilha no Brasil os dólares que o Brizola tinha recebido do Fidel Castro. Leiam o livro do Flávio Tavares, que é um homem honesto. Mas justamente o contexto é esse. Nós tínhamos um contexto de Guerra Fria, onde se estabelecia uma disputa muito grande em toda a América. Já havia vencido a Revolução Comunista em Cuba, né? E o temor era que o Brasil, de dimensões continentais, se transformasse numa outra grande Cuba. Este era eles viram que o primeiro comunista, que foi o Allende, ganhou lá no Chile. Eles ficaram desesperados. Nós vamos perder a América Latina. Aí eles fizeram tudo. Olha, eu vi os depoimentos na TV Brasil de americanos contando detalhes, como foi. Toda a história. Ninguém no Brasil conta isso. Os tupamaros no Uruguai pegaram em armas contra o regime militar? Negativo, pegaram em armas contra o regime democrático. E aí é que os militares foram para o poder. Bom, lá é outra. Era no Brasil, era no Uruguai, era na Argentina, era em toda a América Latina. Tudo isso dentro da geopolítica. Que os militares... O que é preciso analisar também é o seguinte: o pessoal que pegou em armas, Cascarenhas, que tu defende, que pegou em armas, que foi lutar contra a ditadura, esse pessoal que estava lutando contra a ditadura, eles queriam estabelecer uma democracia aqui no país? Eu acho que esse pessoal queria estabelecer um regime tipo de Cuba. Eles dizem que não. Essa pessoa que tu está te referindo é nossa presidente da República hoje. Vai duvidar que... Mas passou 20 e tantos anos, 30 anos. Se não mudasse, hoje mudou. O Pugina, eu acho que nós não podemos aqui porque a gente vai se estender. Acho que o Pugina só disse uma coisa. O troço era para ser uma coisa e durou 21 anos. E esse que foi o erro. E os militares se atiraram de corpo e homem e gostaram do poder. Isso não se discute. Esse foi o erro. Qualquer pessoa gostaria Fecharam o Congresso. Todos gostam do poder. Se tu pegasse um cargo desse de ministro ou de presidente da República, na hora de sair, eu quero a reeleição. Não, mas é que nós estamos falando das Forças Armadas. As Forças Armadas hoje estão tentando, entendeu? Limpar aquilo que pecaram. Eles colocaram as Forças Armadas no processo. Vamos se ver, porque os sucos Petri são naturais, 100% natural, sem adição.